E aí, Thiago, beleza? Felipe? Vamos voltando, pessoal. Só um tempinho aí. Vocês me ouvem? Sim, sim, ouço sim. Beleza. Só esperar uns minutinhos aí, ó. Ver se o pessoal retorna, tá? E aí já dá sequência, tá bom? Consegue ver a tela do PowerPoint, Felipe? Sim, professor, tá normal. Oh, beleza. Todo mundo ouvindo direitinho, gente? Sim. Opa, certinho. Beleza. Tá, joia, joia. Podemos prosseguir então, gente? Sim. Podemos? Bora. Bora lá. Deixa eu só fazer um adendo aqui para vocês, tá, gente? Hoje eu estou levando um pouco mais de tempo, né, com essa nossa conversa, tá? De maneira pedagógica e metodológica, eu não vou usar tanto tempo assim nessa aula online em todos os nossos encontros, tá bem? Tá? A gente vai fazer tiros mais curtos um pouco. É que hoje eu tive que falar com vocês sobre método de trabalho, apresentar o plano do curso, né, do plano de ensino, então gastou um pouco mais de tempo, tá? Mas normalmente eu vou trabalhar com vocês 50 minutos, 1 hora no máximo, na segunda e na terça também, via Zoom, tá? Eu vou, inclusive, vou dar uma explicação para vocês e vou soltar um exercício, uma atividade para vocês fazerem e eu vou estar disponível a partir daí, tá bem? Até as 22h40 para quem quiser e precisar do meu auxílio. O que vocês acham? Podemos fazer dessa forma? Opa, podemos sim. Tá bem Sim, assim para vocês? Perfeito. Mas não tem problema. Se vocês sentirem a necessidade da gente prorrogar a explicação e falar um pouco mais, não tem problema. A gente segue também, tá? E assim, eu não vou sair da aula online e sumir e desaparecer. Pelo contrário, eu vou estar disponível para vocês, tá? Mas no final dessa minha explicação aqui, aí eu vou dar o passo seguinte que a gente vai tomar. Né? Perfeito? Professor, mas essas atividades você vai passar diariamente na segunda e na terça? É para entregar no mesmo dia ou vai ter aquele prazo de uma semana? Uma semana. Ah, certo, certo. Uma semana. Eu pensei que ia ser independente das atividades. Não, é uma semana. É assim, eu passo ela para vocês, já disponibilizo, e quem quiser tirar dúvida e falando comigo, já quiser ir fazendo e tipo resolver, eu tô para auxiliar, entendeu? É nesse sentido. Tá bem? Perfeito. Então tá bom. Bom, então o mundo é o mundo da informação, tem que saber usar a informação. Não basta ter a informação em mãos, né? É importante a gente ter esse conceito gravado na cabeça, né? O que é administração? A administração, acima de tudo, ela é gestão. A gente só usa um termo diferente, basicamente com a mesma finalidade, né? Mas se a gente for falar em administração, né? Na acepção da palavra,
Lá no latim, se a gente for estudar o latim, a gente vai ver que administrar é direção, tendência, né? O AD de administração é direção, tendência. E minister, subordinação ou obediência. Ou seja, administração ou gestão é você seguir uma determinada direção ou uma determinada tendência, né? Através de processos e estruturas obedientes, né? De execução daquilo que você vai fazer. Então, quando a gente fala em administrar ou fazer gestão, a gente, na verdade, está falando em fazer as coisas com processo, com procedimento, sabendo para onde está indo, sabendo o que está executando efetivamente. Tá bem? E o conceito mais simples, vamos dizer assim, né, de administração, dentro de tudo isso que eu falei para vocês no slide anterior, a administração é um processo de planejamento, organização, direção e controle do uso dos recursos, dos inúmeros recursos que você vai ter, a fim de você alcançar o seu objetivo. Então, quando você quer fazer gestão efetivamente, né, você tem que planejar, a gente vai falar amanhã sobre planejamento, tem que ter organização, você tem que saber para onde está indo, que é direção, e controlar também para onde tudo que está sendo feito, né? E os recursos que você está utilizando, a fim de você efetivamente alcançar os seus objetivos. Então, é o seguinte, pessoal, trocando um pouco a tela de vocês novamente. Fazer gestão. Conseguem ver o Word? Sim. Sim. Fazer gestão nada mais é do que planejar e executar estrategicamente cada passo planejado a fim de alcançar os objetivos esperados. Isso é a linguagem mais simples possível. Então, quando a gente está fazendo gestão ou administração, nada mais é do que planejar e executar estrategicamente cada passo planejado a fim de alcançar os objetivos que se espera. Com um detalhe importante. Sem medição ou acompanhamento dos resultados ao longo da execução, não é possível corrigir os erros praticados. Faz sentido, gente, pensar que se eu faço um planejamento e executo, se eu não avaliar ao longo da execução se aquilo está dando certo ou está dando errado, faz sentido pensar que não vai ser possível corrigir os erros? Sim ou não? Sim. Sim, faz sentido. Então é importante. Planeja, executa e, acima de tudo, acompanha aquilo que você está fazendo. Porque se você deixar largado, vai ter problema, a tendência é ter problema. Então, o empreendedor não pode deixar, não pode cometer esse erro. O empreendedor tem que estar atento à execução. Ele tem que saber exatamente o que está acontecendo, ele tem que medir, acompanhar aquilo que está sendo feito. Porque medindo aquilo que está sendo feito, ele consegue visualizar algum erro importante e corrigir antes que aquele erro roube dinheiro da empresa, no sentido de fazer a empresa perder dinheiro. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Então, vamos lá. Vamos seguir. O mundo hoje é diferente, né? A gente não tem mais um ser humano no planeta vivendo exclusivamente de caça, né? Com um martelinho talhado a pedra e indo caçar um mamute para sobreviver, né?
O mundo já não é mais o desse celular que nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui já é mais do que ultrapassado, né? O mundo já não é um mundo que Chaplin retratou muito bem no filme Tempos Modernos, né? O mundo é ágil, é rápido, requer pessoas ágeis, práticas, que tenham rapidez, força e, como eu disse para vocês, conhecimento daquilo que está fazendo, né? Nós já passamos por inúmeros processos, como a Revolução Industrial, por exemplo, onde as pessoas eram praticamente mutiladas física e psicologicamente para oferecer resultado para o empresário, para a indústria, vamos dizer assim, né? Então, foram processos doídos. Nós, enquanto empreendedores, enquanto seres humanos, enquanto empresas, já passamos por processos demasiadamente doloridos de execução. Então, a gente já tem carga, conhecimento suficiente para poder avançar realmente e não cometer os mesmos erros, né? E para que a gente não cometa os mesmos erros, é necessário entender características que um gestor precisa ter. E quando eu estou falando aqui em gestor para vocês, gente, estou falando em empreendedor. É importante ou não se comunicar de maneira adequada? O que vocês acham? Super importante, né? O que vocês acham, gente? Importante. Vocês são da área de administração de sistemas, certo? Vocês diretamente trabalham com sistemas de comunicação, ou eu estou enganado? Sim, sim. Já? Sim, Com certeza. Então, se comunicar não é apenas escrever um lembrete ou algo desse tipo. Se comunicar é ser claro, objetivo, saber aquilo que está falando e, acima de tudo, ter a medida se o outro lado está entendendo ou não aquilo que você está dizendo, né? Saber se colocar no lugar do outro é importante? Muito importante. Vejamos agora a situação que estamos vivendo, né? A gente tem que, o gestor, o empreendedor tem que saber se colocar no lugar do outro. Até para poder, por exemplo, fazer a medida que o cliente enxerga do produto dele. O empresário precisa muitas vezes fazer esse exercício, gente. Deixa eu me colocar no lugar do meu cliente e tentar entender o que eu sentiria se eu fosse o cliente com um produto, por exemplo, de má qualidade. A liderança é fundamental. O empreendedor que não lidera, que não traz as pessoas para junto de si, não consegue efetivamente concretizar os seus objetivos. Nós não podemos pensar em um empreendedor, gente, que vive sozinho e que constrói tudo sozinho. Ninguém hoje, nesse mundo competitivo que existe, consegue vencer sozinho. Precisa de apoio, precisa de gente que conheça, precisa de colaborador interessado e conhecedor da atividade que vai desempenhar. Ter organização é fundamental. Vocês trabalham com administração, vocês são de ADS e sabem o que eu estou dizendo. Quando vocês vão desenvolver um sistema, um programa, a organização dos dados é ou não é fundamental para que vocês consigam efetivamente realizar, criar a estrutura de informação que vai gerar aquele sistema ou aquele software, ou seja lá o que for. Faz sentido ou não, gente, a organização? Sim, Faz com sim. certeza. Faz sim bastante. Está dentro da vida de vocês, está dentro da vida de todo mundo, né? Dinamismo, né? Imagina, tem pessoas aí que trabalham na IP. A IP não é uma empresa dinâmica, gente. Nossa, muito. É ou não é? Vocês sabem? É muito dinâmico, né, Leonardo? A TICS lá cuida dos outros negócios da família, correto? Correto. É dinâmico ou não é a coisa? É bem dinâmico. É bem dinâmico. Ou seja, tem muita coisa. Então,
Agora, vejam que essas características, independem do cara ser empreendedor ou não, tem que ser dinâmico. E dinâmico, gente, não é fazer as coisas com pressa. A organização, o dinamismo depende muito da organização. Você consegue ser dinâmico quando você está organizado. Você consegue liderar melhor quando você está organizado. Você consegue olhar para o outro, se colocar no lugar do outro quando você está organizado. E você consegue comunicar melhor as coisas quando você está organizado. Vejam que a organização é fundamental. Equilíbrio emocional, claro, se você não tiver equilíbrio emocional, enquanto empresário, enquanto empreendedor, na hora que você vê o primeiro lucro da empresa, você vai pegar e gastar em algo que não precisa. Não precisa ter equilíbrio emocional. Flexibilidade, importantíssimo. Não dá para pensar em um empreendedor inflexível, que não ouve, que não escuta o que as pessoas estão falando. Objetividade, claro, muitas vezes um bom negócio está passando pela frente, tem que ser objetivo, rápido. Mas para ser objetivo e rápido, um empreendedor precisa ter conhecimento, como eu já falei para vocês. Ética, sem sombra de dúvida, é uma característica importantíssima de um empreendedor. Por quê, gente? Se você não tem ética, o cliente vai para a rede social hoje, denigre a imagem da empresa. E, naturalmente, a imagem do líder, do empreendedor, do gestor também fica arranhada. Né? Fazer o marketing próprio, claro, importantíssimo. Ter endomarketing. Fazer marketing, saber divulgar o seu produto, saber divulgar a sua empresa, o seu trabalho é fundamental. Né? E essa teoria do fatiamento eu vou explicar para vocês aqui na sequência. Né? Vou até pular esse slide, porque boa parte do que eu falei aqui já está na apresentação que eu fiz desse slide aqui. Vocês conseguiram jantar aí, gente? Deu um tempinho ou não? Jantar, sim. Eu sim. Deu. Então tá bom, isso é bom. Aí essa pizza aí judia da gente, né? Mas essa pizza nos traz uma lição importante, pessoal. Não dá para a gente comer uma pizza inteira de uma única vez, concordam? Você não consegue dobrar a pizza, enrolar ela, enfiar na boca e engolir tudo de uma vez, consegue? Ou se ela for uma mini pizza. Mas no caso de uma pizza grande não é possível, tá? Eu quero, através dessa pizza aqui, explicar uma teoria que ela é muito importante para um empreendedor, que é a teoria do fatiamento. Essa teoria significa o seguinte, você nunca pode resolver o único problema com uma única solução. Normalmente, existem inúmeras soluções que você precisa desenvolver para resolver um problema. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, eu procurava um imóvel para comprar. Porém, eu tentava comprar o imóvel de uma maneira muito semelhante a pegar uma pizza inteira grande e tentar fazer descer garganta abaixo. Até que eu aprendi sobre essa teoria e percebi que ela é muito importante, inclusive para o empreendedor, para o gestor, para o colaborador, enfim, para qualquer pessoa. Quando eu percebi que eu precisava desenvolver etapas para poder comprar esse imóvel, eu consegui comprar o imóvel. Na medida em que eu ia atrás de um imóvel sem dividir etapas para a compra desse imóvel, eu não conseguia me focar no imóvel que eu podia pagar. Eu olhava muitos que eu não tinha condição de pagar. Então, eu estabeleci passos, fui cortando essa pizza em vários pedaços. O primeiro pedaço foi: quanto dinheiro eu tenho para comprar o imóvel? Esse foi o primeiro pedaço. O segundo pedaço foi, naturalmente, eu sabendo quanto dinheiro eu tenho, eu sabia que eu poderia procurar imóveis naquela ordem de valor. Onde eu vou buscar o dinheiro para comprar o imóvel? Eu tenho uma parte do dinheiro, a outra parte eu vou buscar mediante o financiamento bancário. Cortei mais um pedaço da pizza. Terceiro pedaço da pizza.
Eu terei direito ao financiamento imobiliário? Fui atrás, descobri que tinha. Cortei mais um pedaço da pizza. Com tudo engatilhado, eu fui procurar o imóvel. Onde eu deveria procurar o imóvel? Imobiliárias, jornais e assim por diante. Cortei mais um pedaço da pizza. E, na sequência, evidentemente, encontrei o imóvel, mais um pedaço da pizza cortado, escolhi por aquele imóvel e, naturalmente, fui levantar o dinheiro, que já estava acertado que seria liberado, né? O financiamento mais o que eu tinha em mão, para poder efetivamente fechar o negócio. Enquanto eu tentava engolir a pizza inteira, eu não conseguia comprar o imóvel. A partir do momento que eu dividi esse objetivo, né, essa meta em etapas, eu consegui fazer tudo com mais tranquilidade. Então, gente, se você está com um problema dentro da empresa, ou se você é um empreendedor, quer abrir uma empresa, se você tem problemas hoje para resolver, sejam eles de ordem profissional ou ordem pessoal, divida esse problema em etapas. Porque um problema dividido em etapas, você vai perceber que não é tão difícil de resolver como se você tentar resolvê-lo inteiro. Semelhante a engolir uma pizza de uma única vez. Ficou claro isso, pessoal? Ficou sim, professor. Beleza? Então, façam um mapa. Se tem algum problema a solucionar, e divida isso em etapas. E vai vendo o que você tem que fazer em cada etapa. Você vai ver que fica muito mais fácil para resolver a questão. Ok? Um exemplo legal, porque não é só na questão de empresa, né? Dá para usar no dia a dia também. Perfeitamente. Quem que falou? Foi o? Lucas. Lucas, perfeito, Lucas. Sua leitura é perfeita. É exatamente isso. Mas nós... Serve para tudo, né? Para comprar um carro, uma bicicleta. É isso aí, coisa, né? é isso aí. É isso aí. Você pegou o espírito da coisa. Só que nós, Lucas, muitas vezes ficamos travados porque queremos resolver tudo de maneira muito rápida, sem pensar, sem dividir a questão em etapas. E aí sofremos. E pode ser que até a gente consiga fazer, mas isso custa muito. Traz muito sofrimento, muita dificuldade, às vezes até dor, né? Dor física ou emocional, porque a gente não para dividir as coisas, para resolver as coisas conforme o seu tempo. Porque o mundo hoje é muito rápido, ele exige praticidade, eu já falei isso, exige objetividade. Mas a gente planejar, isso aqui tudo é planejamento, gente. Dividir os nossos problemas em etapas e ir resolvendo esses problemas gradativamente vai fazendo com que, efetivamente, a gente consiga atingir os nossos objetivos, inclusive com mais qualidade. Faz sentido vocês? É a questão do planejamento e organização, né, professor? Oi? Essa é a questão do planejamento e organização. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Você está corretíssimo. E a gente Eu hoje... tenho um colega mesmo que ele comprou algumas coisas assim, sem planejar, sem organização. Hoje ele está com a dívida no banco aí, que ele está pagando juros fodidos desse trem. É assim mesmo. Ele está fazendo empréstimo para pagar o empréstimo. Bom exemplo que você deu. Sabe por quê? Vamos transportar esse teu exemplo para a vida real, com uma empresa, com um empresário. O que você acabou de dar como exemplo agora acontece todos os dias com um monte de empresa. Um monte de empresa. Faz mau negócio, não planeja, não organiza, não corta a pizza em pedaços, não pensa para fazer, faz mediante o ego, a vaidade, ou seja lá o que for, né? Não ouve as pessoas e aí toma decisões erradas. E uma empresa, quando toma decisão errada, ou uma pessoa física, né, como você relatou, toma uma decisão errada, e ela precisou de um banco, de um capital de terceiros para levantar dinheiro, ela vai ter problema. Juros altíssimos, como você bem relatou. Então, é muito legal você ter falado isso, porque, assim, não dá, isso conecta exatamente com o que eu falei lá atrás. A gente não pode pensar em uma empresa apenas do ponto de vista da vontade. Você não pode querer fazer um negócio, comprar um produto apenas pelo ponto de vista da vontade. Você tem que planejar, pensar, organizar, e aí sim você toma a decisão com coerência. Porque se você planeja e organiza aquilo que você vai fazer,
Na hora de você executar, você tem certeza que você deve ou não fazer. Faz sentido, gente? Faz sim, Faz professor. sentido. Faz sim. Bastante. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Não, por enquanto não. Podemos seguir? Pode sim. Então, vamos lá. Onde atua um empreendedor, um gestor, através da gestão e da administração? O tempo é dinheiro, não é, pessoal? Tempo é dinheiro. Então, um gestor tem que, um empreendedor tem que entender que ele vai ter que trabalhar muito mesmo. Muito mais do que todo mundo. Não dá para delegar, né? Porque ele é responsável por recursos, inclusive financeiros, que, se mal alocados, se mal gastos, aumentam o risco dos inúmeros projetos que a empresa tem ou do projeto que a empresa tem. De maneira que um tempo bem utilizado, bem planejado, bem utilizado, utiliza bem os recursos, utiliza bem o dinheiro. Um tempo bem utilizado para pensar e planejar faz com que você utilize bem os recursos, diminuindo os riscos de você investir em um determinado projeto e perder dinheiro. Agora, para que todos esses itens aqui façam sentido, gente, tem que ter processo. Tem que ter um começo, meio e fim, tudo. Empresas que não têm começo, meio e fim, onde, por exemplo, o financeiro ou a TI não sabem onde começa, qual a fase intermediária e onde termina a atividade, o processo, a rotina, acaba interferindo e trazendo uma carga emocional pesada para dentro da empresa. E uma carga emocional pesada para dentro da empresa, porque ninguém sabe o que fazer, gera custo. Porque o cara está lá trabalhando e ele não sabe o que tem que fazer. Não tem processos definidos. Naturalmente, ele está ganhando e não está produzindo aquilo que lhe é cobrado. Logo, a questão orçamentária é afetada. Por quê? A empresa espera ter mais resultados, mas não tem o resultado esperado. Os resultados financeiros, então, são ruins nessa ordem. E não tenha dúvidas de que uma empresa que não obedece processo, rotina, procedimento, muitas vezes entrega produto de má qualidade. E aí, em uma situação econômica como a que nós estamos vivendo agora, por conta do coronavírus, muitas empresas acabam fechando as portas. Por quê? Não tem processo, não tem planejamento, faltou dinheiro em caixa, não tem sobra de dinheiro, o fator econômico veio, externo, evidentemente, e engoliu a empresa, né? Então, todo o trabalho com marketing, desenvolvimento de produto, pessoas e estratégia que foi feito, se não acompanhar efetivamente processos e rotinas muito claras, de maneira que todo mundo saiba o que tem que fazer, vai fazer com que a empresa sofra interferências econômicas pesadas. Em resumo, pessoal, uma empresa que, em uma situação como essa agora, dessa pandemia, não tem reserva de dinheiro para sobreviver, é porque ela não trabalhou estrategicamente processos financeiros para garantir reserva financeira para a empresa sobreviver no momento em que a economia, porventura, passasse por uma situação como a que está passando agora. Tudo o que eu estou dizendo, gente, faz sentido para vocês? Faz sim, professor. Faz sim. Com certeza. Eu estou conseguindo explicar com clareza para vocês? Opa, bastante. Tá? Podem me falar, se não estiverem entendendo, me falem que a gente toma uma linha diferente, tá bem? E, para finalizar essa apresentação, né? Um gestor, um empreendedor, um administrador, falando do empreendedor em si, que está dentro desse conjunto todo, ele tem que saber entender, gente, que uma empresa é como um jogo, é um jogo de xadrez.
e ele tem que usar estratégia. A estratégia é um plano, uma direção, um guia, um curso de ação para o futuro. Ou seja, você planeja direitinho que vai ter que fazer uma determinada atividade em determinado tempo. Vamos pensar o seguinte: um monte de empresa planejou crescer em 2020. Ninguém pensava em coronavírus. Ninguém pensava em pandemia. De repente veio a pandemia. Toda a estratégia criada de crescimento e desenvolvimento para algumas ou muitas empresas caiu por terra. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que talvez choque um pouco. Mas é o seguinte: toda empresa que fez uma estratégia e foi consumida diante de uma situação como essa do coronavírus, por exemplo, não fez estratégia, não planejou e não criou estratégia. Vocês já ouviram falar em plano B, não ouviram, pessoal? Sim, professor. Sim. Sim. Plano C, Aham. plano D. Vocês vão dizer assim: ó, professor, mas ninguém esperava uma pandemia dessa. É verdade. Mas uma estratégia, ela tem que ser seguida de planos alternativos. Então, por exemplo, a empresa quer crescer 10% em 2020. Façam estudos alternativos, então. Se a empresa, em vez de crescer 10%, ela diminuir 10%, qual vai ser o reflexo financeiro para a empresa disso? A empresa quer crescer 30%, ela vai ter um resultado. Mas se ela crescer 5%, como será a vida dela com apenas 5% de crescimento? E assim por diante. A pergunta que a estratégia alternativa que muitos empresários deveriam ter feito antes da pandemia era a seguinte: ok, eu pretendo crescer 10%, 20%, 30%, não importa. Mas e se de repente a economia afundar e eu não tiver para onde ir? Qual é a estratégia? Vocês vão dizer assim: se não tem para onde ir, não tem como ter estratégia. Mas pense no pior cenário. Se o pior cenário acontecer, que estratégia, que planejamento e que estratégia eu vou usar para sair do problema? Entendem, pessoal? Não dá para dormir sentado, né, em cima de uma estratégia, porque a empresa vive diante de um jogo de mercado. Aqui está concorrente, aqui está fornecedor, aqui está o cliente querendo comprar, aqui tem a economia do país, aqui tem o governo, aqui tem o coronavírus, é um jogo. Como que um grande jogador de xadrez vence um jogo? Ele planeja o seu jogo diante do seu oponente e ele cria uma estratégia de jogo. Porém, ele tem inúmeras variedades estratégicas na cabeça dele, porque ele sabe que o jogador do outro lado pode tomar caminhos diferentes. E se o jogador tomar determinado caminho, que caminho ele toma a partir daí? Se o jogador tomar o outro caminho, que outro caminho ele toma a partir daí? Fica claro isso, pessoal? Aham. Fica assim. Ok. Certo. Aberto a perguntas. Ninguém? Professor, mas no caso, tipo, de não acontecer esse planejamento aí e acontecer, tipo, uma pandemia dessa, o que é aconselhado fazer para não tomar um prejuízo ou chegar até a falência? Eu vi já algumas empresas. Quem falou foi eu. Desculpa, eu não estou enxergando aqui agora. Eu vou tirar vocês da tela aqui e vou enxergar vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí.
Sumiu a tela do PowerPoint de vocês? Sumiu. Agora tá no navegador seu. Estão me vendo? Não, tá no navegador. Mas tá no navegador seu. Espera aí. E agora? Continua do mesmo jeito. Ainda? Uhum. Ainda não. Deixa eu tentar fechar aqui. Nada ainda, pessoal? Continua no navegador ainda. Bom, vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Quem foi que perguntou? Foi você, Leonardo, ou o Lucas? Lucas. O Lucas, é o seguinte, eu vi vários casos de empresa, tá? Empresas exatamente nesse tipo de situação, certo? E qual é o tipo de situação que eu enxerguei? Eu enxerguei empresas que, durante muito tempo, tomaram a decisão de gastar dinheiro indevidamente, certo? E não se preocuparam em planejar nada diante de uma situação onde faltasse dinheiro, tá? E aí, o que acontece? Aí vem a pandemia. A pandemia exige hoje das empresas reserva de dinheiro, certo? Embora o governo vá ajudar e tudo mais, se a empresa não tem uma reserva de dinheiro, a tendência é ela começar a ficar endividada. Por quê? Ela vai ter que buscar dinheiro de fora para poder, um banco para poder pagar funcionários, para poder pagar fornecedores e assim. Na outra linha, na outra direção, não entra dinheiro. Certo? Então, as empresas, de uma hora para outra, param de vender e não tem dinheiro para se manter. Então, uma bomba relógio. Em um caso como esse, né, só se o cara tiver, se a empresa tiver muita sorte para se manter. Muita sorte. Né? Muita sorte. E não dá para pensar em sorte falando em empreendimento em empresa. Então, o que eu diria? O planejamento, em uma situação como essa, é muito simples de entender. O cara tem que ter se planejado para guardar dinheiro. Nem que ele tivesse que gastar ao final desse ciclo, né, da pandemia, toda a reserva dele. Mas pelo menos a empresa não morreria. Agora, o problema é o seguinte, ele não tem reserva, ele começa a ficar endividado, ele vai buscar dinheiro com o banco, daqui a pouco o banco não dá mais crédito para ele também, porque ele não tem como pagar, e aí a única alternativa é fechar. Então eu diria o seguinte, qualquer empresa, planejamento básico é financeiro, e qualquer empresa precisa ter reserva financeira. E mesmo com reserva financeira, ainda existe um risco de ter um problema maior. Consegui responder a sua pergunta, Lucas? Conseguiu sim. Beleza? Então, assim... Mas se fosse a questão de um caso pessoal, professor? Oi? E se fosse a questão de um caso pessoal? Porque, de acordo com a pandemia, não só empresas, mas também pessoas ficou desempregadas com essa questão. Claro, e tem muita gente que tem dívida, essas questões, como poderia, sei lá, abrir as portas? É a mesma coisa, Lucas. O conceito é o mesmo, né? Porque pensa bem, aí você vai me dizer, mas, pô, Giovanni, é difícil de uma pessoa que ganha pouco, ou está começando a vida, né? Está batalhando, está fazendo uma faculdade, está correndo atrás de prejuízo, de repente ter uma reserva financeira, né? Para conseguir sobreviver. Mas não tem milagre, né?
Veja a preocupação, por exemplo, do governo americano, é um exemplo claro para a gente, né? Veja a preocupação do governo americano. O pessoal vai cair daqui a pouquinho, a gente já volta mais uns